Gênesis capítulo 12. Aqui é o chamado que Deus tem para Abraão, e o que eu quero trazer hoje aqui é que quando Deus Ele nos dá a direção, porque Ele tem bênçãos que sozinhos não vamos conseguir. Sem Deus, a pessoa pode viver uma vida inteira e sonho não se realizar. E andando com Deus verdadeiramente, né? Eu vou falar aqui de família, e eu espero que você preste atenção para não compreender mal o que eu vou dizer aqui dentro dessa mensagem. Como assim, pastor? Porque Deus manda Abraão sair do meio da parentela, e Ele manda sair por quê? Para andar com Ele. Eu vou usar isso aqui de uma forma alegórica, não literal, né? Você não vai abandonar a sua família, amém, Jesus? O versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã, e tomou Abraão Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, mais as almas que lhe nasceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E ali chegaram. Passou Abraão por aquela terra até chegar às terras de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus. E o Senhor apareceu a Abraão e lhes disse: à tua descendência darei esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Presta atenção. Abraão, quando saiu do meio da sua terra, da terra que ele estava com 75 anos. Então não era mais um jovem, né? 70, se fosse para hoje, seria um homem muito velho, já bem velho, né? 75 está um pouco bem, correndo para os 80. Naquela época, como os camaradas viviam mais de 100 anos, então, vamos dizer, é como se o cara tivesse com 50 hoje, mais ou menos. Abraão acho que viveu 120 anos, uma coisa assim. Agora eu esqueço. Mas presta atenção, ele estava velho, e Deus manda ele sair do meio da parentela. A mulher do Abraão, a Sara, a esposa, era estéril, não tinha filhos, e Deus disse que a descendência de Abraão, os que saírem de Abraão, iriam herdar aquela terra que Deus colocou ele. Isso quer dizer que ele iria ter filho. Iria ter filho, como teve. Quando ele teve, já estava com os 100 anos, quase 100 anos. 100 anos. Aqui 75, 25 anos depois. Abraão teve um filho, né? Para ali tem a descendência. Mas eu quero que você entenda, que me chama a atenção, é que para Deus cumprir a grande promessa na vida de Abraão, ele tem que abrir mão de algo que ele estava muito acostumado. Você imagina uma pessoa que está com 75 anos e nunca saiu daquele lugar, ou nunca saiu do meio dos seus amigos, da sua parentela, dos seus familiares. Está muito enraizado ali.
aqui eu tenho minha família. Até lembro, estava vendo um vídeo de pessoas internacionais, e a pessoa fez a pergunta a uma senhora russa e disse assim: você mudaria da Rússia para outro país? Ela disse não. Ele disse: mas por quê? Ela disse assim: porque aqui é a minha terra, aqui está a minha família, aqui estão todos. É verdade, é isso. Quando está a tua terra, a tua família, você não quer sair, não quer sair. Às vezes a pessoa sai, mas a pessoa ainda pensa em voltar. Quantos não pensam? Saíram às vezes para peregrinar, porque às vezes acontece muito com o povo do Nordeste, né? Sai do Nordeste para ir para São Paulo, mas o cara fica pensando: um dia eu volto. Ou alguns até dizem: eu não volto, mas sempre sente às vezes aquela vontade de passear, visitar, porque lá tem a família. E o Abraão, Deus disse: você vai ter que sair do meio de toda a parentela para cumprir. Primeiro, por que ele tinha que sair? Primeiro, que a parentela de Abraão, depois você vê lá na frente, quando Jacó, que é neto de Abraão, ele chega na casa de Labão, ele encontra ali um povo que adora outros deuses, vivia na idolatria, tinha idolatria naquele povo. Então Deus estava tirando Abraão para que Abraão andasse completamente com ele, não se envolvesse com nada. Talvez os costumes da sua parentela pudessem atrapalhar. E logicamente que a promessa de Deus não estava ali, a promessa de Deus estava onde Deus ia colocar. O que eu quero trazer hoje nessa mensagem de compreensão, que nós precisamos sair do meio da nossa parentela. Não estou falando como Abraão saiu, literalmente, entenda bem, não compreenda mal. Não é sair, você abandonar a sua família, mas sair dos conceitos deles. Estamos falando daqueles que não são convertidos, né? Dos conceitos dele. Às vezes você foi criado, nós fomos criados pela nossa família, nossos pais, nossas parentelas. Eles têm um segmento religioso, um segmento idólatra, um segmento fora da palavra de Deus, que para nós ver a promessa de Deus, nós temos que sair daquilo. Nós temos que sair do meio deles, no sentido, no meio daquilo que eles vivem. Mas mesmo que eles não tenham esses conceitos, se eles não estão no Evangelho, se eles não estão na palavra de Deus, eles têm conceitos, eles, vamos dizer assim, eles habitam, não estou falando agora, não estou falando fisicamente, naturalmente, mas estou falando, habitam em costumes, um terreno, vamos dizer assim, que não é o do cristão, que não é onde Deus vai abençoar. Defendendo o terreno daqueles que ainda não têm o Evangelho, é o mundo. Quer dizer, os conceitos são o mundo. E se nós ficarmos com eles, quer dizer, compartilhando com eles aqueles pensamentos deles, aquela maneira de viver, nós também vamos perder a bênção de Deus. Nós não vamos ter a bênção de Deus. Então nós temos que, volto a dizer, eu não estou dizendo aqui sair literalmente do meio da parentela. Então agora eu sou crente, eu vou abandonar meus parentes, vou abandonar minha família. Não, de jeito nenhum. Com Abraão foi isso mesmo, né? Mas eu estou dizendo, vamos abandonar as práticas deles. Porque, por exemplo, eu fui criado, meus pais, meus tios mesmo, minha parentela toda adoradores de imagem, da religião onde se adora imagem. E eu fui criado nesses conceitos. E se eu quiser agradá-los, eu vou ter que viver aquilo que eles querem. Mas eu tenho que agradar, eu tenho que agradar a Deus, em primeiro lugar. Agradar a Deus. Eu sei que aquilo desagradar a Deus, então eu tenho que sair daquilo. E de qualquer outro pensamento que esteja fora da palavra de Deus. O que eu quero dizer é que nós precisamos sair do meio de qualquer conversação, de qualquer modo de vida ou de qualquer vivência que esteja fora da palavra de Deus. Isso não quer dizer, especialmente, você sair do meio da sua família, você abandonou seus parentes, não. Tenho que conviver com meus parentes, tenho que ser, lógico, eu tenho até que ser agradável com eles, ainda mais hoje, tenho que ser muito mais ainda, mas não indo para o lado deles, no sentido do que eles pensam, do que eles defendem, do que eles colocam como certo. Se eles não têm o Evangelho como base, então aquilo que eles fazem, aquele modo de vida deles,
não serve para mim. Por quê? Aquele modo de vida vai atrapalhar no agir de Deus na minha vida, na sua vida. A bênção Deus tem para nós, a bênção para a família, a bênção para a nossa vida, mas ela está em nós estarmos o quê? No lugar que Deus nos coloca. Qual é o lugar que Deus nos coloca hoje? Abraão era na terra de Canaã. E nós, qual é o lugar que Deus nos coloca? Na palavra dele. Na palavra dele. Nos conselhos dele. Os conselhos de quem quer que seja mesmo. Vamos dizer, meus pais hoje são mortos, mas mesmo que eles fossem vivos, os conselhos dele, fora da palavra de Deus, não servem para mim. O modo deles viverem não servem para mim. Não servem para mim. O que serve para mim é a palavra de Deus. Então, aí que eu tenho que deixar aqueles conceitos dele. E às vezes vai desagradar também. Vai desagradar. Dependendo, vamos dizer, o quanto a pessoa às vezes é religiosa, ou a pessoa detesta o evangelho, ela pode até, ela mesma, não você não deve desprezar ninguém, porque você gosta. Mas às vezes a pessoa te despreza. Lembro o mesmo caso de um amigo meu, que ele se converteu, isso lá no estado de Pernambuco, e ele disse, quando se converteu, a mãe dele, a família dele toda, viraram a cara, nem na casa dele. Ele falou, ficou 2 anos sem eles irem na casa dele, ele que ia lá visitá-los, ele que ia visitar. Isso é um ponto bonito, né? Ele poderia ter feito, ele disse assim, já não quero saber de mim também, se fica para lá, eu vou servir a Deus. Mas aí não era certo, ele ia continuar com eles de cara virada. Ele mesmo com eles não tratando ele tão bem, ele continuou firme lá, visitando. Inclusive eu ouvi dizer, a vizinha da mãe dele me falou, que ela chegou, disse assim, perdi um filho. Aí ele falou, mas por que você perdeu um filho? Não, porque o fulano agora é crente. Perdi esse filho. Ele não perdeu não, ele está no caminho bom. Mesmo a vizinha sendo católica, mas ela era mais tolerante, né? Mas quer dizer, ele disse que foi uma luta. Ficou ali uns 2 anos que ninguém da família visitava a casa dele. Ele ia na casa deles, ia na casa dos pais visitar, mas eles não iam na casa dele, porque ele era agora cristão que ele era. Então quer dizer, às vezes nós vamos ter até essa separação, não que você escolha, mas alguém escolhe fazer isso. Mas o que eu quero que você entenda nessa palavra, Deus disse, Abraão, você vai sair da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Vamos dizer que a casa do nosso pai são os costumes que ele nos criaram, a maneira como que foram nos criados. A parentela, a terra sai da tua terra. Qual é a terra que nós fomos criados? Bom, a maioria de nós fomos criados na terra da idolatria, quer dizer, nos costumes, na religião da idolatria, e precisamos sair dessa terra, mesmo que possamos sair no sentido, não mais viver nessa prática. E os costumes, né, que o mundo passa para nós, que o mundo sem Deus às vezes quer nos conduzir. Às vezes você está conversando com uma pessoa, às vezes até na hora de enfrentar um problema, na hora de se falar de algum assunto, a pessoa vem às vezes com determinados conselhos que você sabe que estão completamente fora daquilo que é a palavra de Deus, o conceito. E esse conceito nós devemos sair. Mas minha família defende isso, essa tradição. Não, mas espera aí, a tradição agora é deles, não é minha não. A minha tradição agora é a palavra de Deus. Eu vou ficar na palavra de Deus, eu vou andar na palavra de Deus, eu vou dar ouvidos a Deus, para que Deus venha realizar o propósito dele na minha vida. Por exemplo, Abraão. Se Abraão ficasse no meio da sua parentela, se Abraão não saísse do meio da sua parentela, se ficasse no costume daqueles povos, ele ia morrer frustrado. Porque qual era o sonho de Abraão? Quando ele casou, ter filhos. Era o sonho, era ter filho. Só que a mulher, Esther, e agora ele já estava com 75 anos e não tinha filhos. Mas Deus disse, você vai sair do meio dessa parentela, você vai sair dessa tua terra e você vai para onde eu te mandar. Você vai agora andar guiado na minha direção, naquilo que eu disser, porque eu vou te dar uma descendência grande. E o resultado qual foi? Abraão, nós sabemos, ele foi abençoado
teve o Isaac, e depois teve mais filhos depois, não da parte da Sara. Depois já estavam velhos quando tiveram Isaac, passou o tempo, a Sara morreu e o Abraão casou com outra mulher e ainda teve mais filhos, que a Bíblia já não entra só um pouco de detalhe nisso aqui, porque já não era filho de promessa era Isaac. Mas daí de Isaac vem toda a descendência, que é o povo de Israel, e daquele povo nasce o próprio Salvador da humanidade, que é Jesus Cristo, e descendência de Abraão, toda descendência de Abraão. Essa promessa se cumpriu, por quê? Porque Abraão, ele obedeceu a Deus, ele obedeceu, o que eu digo assim, o grau da dificuldade, porque é difícil, porque quando a gente lê a Bíblia assim, simplesmente por ler, Deus disse a Abraão, sai dessa terra e vai para Canaã que eu vou te abençoar. Mas espera aí, o homem estava 75 anos naquela terra, o homem estava 75 anos no meio daquele povo, ali ele tinha amizades, ali ele tinha família, ali ele tinha parentela, ali tinha pessoas que o apoiavam, e agora ele iria para lugares que chegou momentos que ele ficou até com medo. Porque quando Abraão chega lá e ele vê que naquela terra não conhece ninguém, ele chega até a dizer para Sara, vou te falar que você é minha irmã, senão eles podem me matar para ficar com você, porque naquela época era meio complicado as coisas nesse sentido, principalmente, e eram os grandes, né? Ele fez isso por 2 vezes, uma vez no Egito, com medo dos egípcios, e tanto é que no Egito o faraó mandou pegar a Sara para ser mulher dele, que naquela época os reis tinham mania que se engraçou, dizia, traz para mim. Era uma coisa doida, né? Para nossos tempos isso é meio louco. Eu já imaginou, o cara olha, não, é tua irmã? É bonito, manda para mim, vai ser minha mulher. Era assim. Os reis faziam isso, então Abraão teve medo. Se eu falar que és minha mulher, e o camarada se engraçar de ti, ele vai querer me matar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou falar que você é minha irmã. É uma coisa também que na nossa mente hoje você não compreende. Se o cara chegar também com a mulher para salvar a vida, acho que hoje o cara até ficaria... É bem complicado para os dias de hoje. Então, são coisas, mas isso aqui essas coisas quando a gente lê na Bíblia, é sempre bom a gente ler a Bíblia não olhando para o dia de hoje. Tem coisas que a gente tem que compreender como funcionar para aquele povo naquela época, né? Na cabeça deles. Porque hoje dificilmente o camarada ia pensar, eu estou num lugar perigoso, eu vou abrir mão da minha esposa, fazer com a minha irmã e que alguém pega ela, vou sobreviver. Hoje não, o caso é minha esposa, se a gente brigar aqui por ela, eu vou brigar, a gente até mata ou morre, mas cara, vai tomar assim não, vai levar. Mas naquela época eles tinham outra maneira de ver as coisas, era um tempo muito difícil, até a mulher... Na época, as mulheres não tinham tanta voz ativa, era uma coisa complicada mesmo. Graças a Deus, hoje mulher não precisa ser tomada por... Bom, tem país ainda que tem uns costumes meio doidos, mas não precisa elas aqui decidem o que querem ou não. Mas tinha isso. Então veja bem, mas voltando aqui. Então, Abraão saiu do lugar que ele estava acomodado, no meio da sua parentela, tranquilo, em paz, para ir para o lugar que Deus mandou. E no lugar que Deus mandou, ele teve receio, porque era um povo estranho, um povo que ele não conhecia, costumes que ele não conhecia. Mas só obedecendo a Deus, Aí falando de costumes ainda, né? Nós temos que entender que às vezes nós fomos criados e somos conduzidos pela nossa sociedade em costumes que nós conhecemos, que é da nossa sociedade. Às vezes costumes que adquirimos com nossa família, mas se eles não estiverem alinhados com a palavra de Deus, nós temos que abrir mão desses costumes e ficar com a palavra de Deus. E para a gente abrir mão desses costumes, às vezes nós vamos até contrariar pessoas que nós amamos, pessoas da nossa família. Por exemplo, eu tenho amigos e amigos do coração que não são convertidos ainda, então eles têm costumes que hoje não convém para mim. Pessoa, se eu for, eu visito ele, eu vou abraçar com carinho, e tenho carinho por essas pessoas, por pessoas importantes na minha vida. Por exemplo, há pouco tempo eu fui em São Paulo
com minha esposa. Fiquei só no finalzinho, cheguei lá na sexta, no sábado voltei. Mas eu fui visitar uma família com carinho imenso. Pessoas que eu amo de coração. E amo de coração. Sinto até que eu me emocionei de reencontrar daquele povo. Eu amo, mas eles têm conceitos deles também que não servem para mim. Que não servem para mim. Inclusive eu lembro que eu cheguei lá e até a dona da casa, ela perguntou para mim, ela muito prestativa e querendo me agradar de todo jeito, né? A pessoa, você chega, a pessoa realmente te ama, quer te agradar de todo jeito. Aí ela olhou para mim e disse assim: você toma um licorzinho? Aí o filho dela olhou e disse assim: não, mãe, nada que tem álcool ele bebe. Na época que eu conhecia eles, eu bebia, não era um licorzinho, eu bebia de balde de cerveja. Aí ela pensou: pô, será que ele não bebe? Ela faz em casa a coisa, né? Quando a pessoa faz as coisas, ela fica mais empolgada de te dar, porque ela disse, coisa boa, isso. Ela, você bebe, nem que seja um licorzinho. Não, senhora, muito obrigado. Quer dizer, são costumes que não é meu, costumes que ele tem, costumes que ele vive. Mas hoje, eu vivendo o Evangelho, não tem. A gente tem que sair, aí que está, saia do meio deles. Não do meio, no sentido hoje, no caso de Abraão foi, literalmente, eu tenho que abandonar as pessoas, nada, dá um abraça eles, trata eles bem, com carinho, seus parentes, sua família, mas saia dos conceitos deles, saia daquilo que eles vivem, até daqueles conselhos que às vezes vêm fora da palavra de Deus. Às vezes as pessoas vêm, às vezes até tentando te ajudar, mas com uma ideia que você sabe que não está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Nós temos que ficar naquilo que a palavra de Deus diz, mesmo que o que Deus nos mostre, mesmo onde Ele nos mande, às vezes causa até um certo receio, como Abraão. Ele foi para uma terra que ele chegou lá, quando viu os moradores, não conhecia ninguém, ficou até com medo de perder a própria vida, mas ele ficou na obediência a Deus. Qual foi o resultado? O que eu quero trazer é o resultado, porque com Deus sempre tem um resultado. E o resultado, no final, por mais que aquilo nos deu medo, por mais que a gente perdemos até alguma coisa, o resultado, se a gente continuar firme, fiel a Deus, vai ser o melhor. Vai ser o melhor. Sonhos que a gente pensa que nunca ia realizar, Deus vai fazer se realizar. Abraão, ele teria morrido sem filhos, se ele ficasse junto com a parentela. Mas ele deu ouvidos a Deus, deu ouvidos à voz de Deus, andou naquilo que Deus mandou, na direção de Deus. Deus o abençoou e tornou ele um grande pai abençoado, pai de muitas nações. Então todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. Por que todas as famílias da terra abençoadas em Abraão? Porque a descendência de Abraão é Cristo. E em Cristo são abençoadas todas as famílias da terra que creem nele. Essa era a promessa feita aqui. Quando Deus diz assim: em ti serão benditas as famílias da terra, não era que Abraão iria abençoar todas as famílias, ele mesmo, mas ele ia abençoar através da descendência dele, Cristo Jesus. Cristo é o descendente dele. Paulo chega depois até falar disso, até mencionar que ele falou, que Deus falou para Abraão no singular, a tua descendência. E ele está falando de Cristo naquele momento, que em Cristo as nações seriam abençoadas, as famílias da terra, lógico, que creem em Jesus. Então, o que nos deixa essa palavra? Com as nossas parentelas, nós aprendemos tradições, nós aprendemos um bocado de coisa. Deixamos tudo isso de lado, não as pessoas, mas os conceitos delas, deixamos de lado e vamos andar na palavra de Deus, naquilo que Deus ensina, porque na palavra de Deus, na direção de Deus, se não retrocedermos, se formos obedientes, se não pararmos, não desistirmos, ficar firme, pode ter certeza, a bênção virá. A bênção virá. Então, e uma coisa, sai da tua terra, sai daquilo que você está acostumado, sai daquilo que te deixa muito acomodado, vai para onde Deus te manda. Obedece a palavra. Mas a palavra, para obedecer tem algo que eu estou meio receoso, eu estou meio assustado. Não.
mesmo que você tenha medo, Deus vai cuidar de você e Deus vai fazer o plano dele se cumprir na sua vida, se você fizer o que ele manda. Amém, Jesus? Essa é a mensagem que eu tinha para nós orarmos pela família. E se nós obedecermos a Deus, Deus também vai abençoar muitas famílias, inclusive a nossa, através de nós. Amém? Essa é a nossa palavra, principalmente aqueles que estão perdidos, que precisa da nossa comunhão com Deus, para intercedermos por eles e eles serem cuidados por Deus. Então fica essa palavra. E nós já vamos passar para a oração da família. Vamos fazer a oração da família? Você está com aquele papel com os nomes da família, os apresente a Deus agora em oração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, estamos diante de Ti, perante a Tua face, ó Deus. Eu quero Te pedir, estende as Tuas mãos para abençoar, para fazer maravilhas, fazer coisas grandes na vida de cada pessoa aqui, na sua casa, na sua família. Que a Tua boa mão, ó Deus, venha, Deus, sobre todos, que o Teu poder se manifeste, ó Deus, trazendo vida, trazendo salvação, trazendo, ó Deus, as Tuas maravilhas, Pai. Visita as famílias, visita com o Teu poder, visita com a Tua graça, visita, Deus, com a Tua unção, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, opera, Deus, os Teus milagres, os Teus sinais, ó Deus, dentro da casa dessa pessoa, na vida da família, Senhor, na vida daquele que está, meu Deus, fora da Tua vida, dos Teus caminhos, Pai, daquele que, meu Deus, está com o coração duro para a Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, coloque a Tua mão, Pai. Outro diabo estiver prendendo, aprisionando uma pessoa da família, outro mal entrou, ó Deus, está tirando a pessoa dos Teus caminhos, ou já tirou, ou talvez Deus está impedindo que ela entre, meu Deus, no caminho da salvação. Pai, eu te peço, estende as Tuas mãos, Deus, com o Teu poder, que toda obra do diabo contra a família, espírito de vício, espírito de briga, espírito de contenda, ou seja, qual for o mal, aquela dureza de coração que está duro pelo pecado, duro para crer no Evangelho, aquela soberba de coração que a pessoa diz: eu não preciso de Evangelho, eu já sou uma pessoa boa. Deus, ninguém vai se salvar por ser uma pessoa boazinha, nós vamos se salvar por crer em Jesus. Então eu te peço, visita agora, Pai, visita a família, visita, Deus, essa pessoa que está orando, com a Tua graça, com o Teu poder, a sua casa, a sua família, as pessoas aqui representadas com o nome do pedido de oração. Vai de encontro, Senhor, vai, Senhor, abençoando, e que todo mal, toda amarração das trevas, todo impedimento, tudo que impede daquela pessoa ouvir a palavra, se converter, toda cegueira espiritual, toda dureza de coração, que seja repreendido, que seja anulado em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, e que o Senhor entre com a Tua bênção, que o Senhor entre com a Tua graça, com a Tua bondade, Pai. Visita agora, Deus, visita as famílias, visita, Deus, com a Tua unção, visita, Deus, com o Teu poder, com a Tua graça, Jesus. Oh, Jesus, vem manifestando a Tua glória, o Teu poder, Pai. Enquanto oramos aqui, visita nossas famílias, visita, Deus, com o Teu poder, Pai. Inclina o coração deles, Deus, ao temor do Teu santo nome, Pai. Queremos uma família salva, queremos uma família liberta, queremos uma família abençoada, queremos uma família andando na Tua presença, queremos uma família caminhando nos Teus caminhos, ó Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, que toda obra do maligno contra a família venha cair por terra, doenças, enfermidades, vícios, escravidão do inferno caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, visita, Pai, e abençoa, Jesus, faz coisas grandes, ó Pai. Opera, Deus, as Tuas maravilhas, ó Deus. Visita a família, Deus. Transforma o coração de cada membro da família, Pai. E ajuda-nos também a sermos fiéis a Ti, a andar na Tua presença, para que dentro da nossa casa sejamos uma coluna, Pai, mas uma coluna de Deus, para que sejamos, meu Deus, aqueles que dão um bom testemunho de fé, e assim, ó Deus, alcançados para o Senhor toda a nossa casa, a nossa família. Vem, Senhor Jesus, faz uma obra grande, abençoa, manifesta, Deus, a Tua glória e o Teu poder, Pai. Abençoa, Deus, as famílias, manifesta, Deus, o Teu poder, a Tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.